O deputado federal Zeca Dirceu, do PT do Paraná, apresentou um projeto de lei que proíbe a troca de domicílio eleitoral durante o exercício do mandato. Essa proposta prevê a perda de mandato para quem infringir a nova legislação. A gente recebe, então, o deputado Zeca Dirceu, do PT, para conversar com a gente sobre essa proposta com um pouquinho mais de profundidade. Tudo bom, deputado? Bom dia, obrigado pela entrevista. Bom dia, prazer muito grande poder estar aqui, conversar com vocês sobre esse tema tão importante. Deputado, eu vou fazer a pergunta direta já para o senhor. Esse projeto tem como alvo ou teve como ponto de partida a deputada Rosângela Moro, que sai de São Paulo para voltar aí para o Paraná? Olha, a atitude da deputada Rosângela Moro é desprezível. Desprezível em relação à população de São Paulo e aos seus eleitores. Ela está desconsiderando tudo isso, quase no início de um mandato, e de forma até desesperada, eu diria, percebendo que a cassação do seu marido, Sérgio Moro, é iminente, vai acontecer em pouco tempo, ela volta o domicílio para o Paraná, que na verdade é o domicílio que ela teve, durante toda a sua caminhada. Eu tenho um entendimento, eu tenho ouvido juristas sobre isso, especialistas em direito eleitoral, que hoje já é proibido esse tipo de atitude. Vai contra um conjunto muito grande de outras leis do país e até mesmo do ponto de vista constitucional, eu diria. Eu apresentei esse projeto de lei para ficar mais explícito, para ficar mais bem caracterizado, que obviamente alguém no meio, no início de um mandato por um estado não pode trocar o domicílio eleitoral por outro. Isso vale também para um vereador de uma cidade que acabou de se eleger, está começando o mandato, ele não pode trocar o domicílio eleitoral dele para uma outra cidade, às vezes a 400, 500 quilômetros de distância da onde ele foi eleito e da onde ele tem que exercer, ele tem que conviver. No caso dela, ela deveria estar presente 100% do seu tempo em São Paulo, para conhecer o estado, ver os problemas que a população enfrenta. Vocês estão mostrando aí, isso é absurdo, que está acontecendo com o fornecimento de energia elétrica, mas, infelizmente, ela tomou uma atitude que eu considero muito equivocada e, por isso, eu decidi propor aos meus colegas, à Câmara dos Deputados, depois ao Senado, deixar mais explícito isso na lei, até para facilitar futuras decisões. Agora, deputado, bom dia. O senhor fala em várias ocasiões, em entrevistas à imprensa, em oportunismo e fraude eleitoral, como essa tentativa de mudança de domicílio durante o mandato para se beneficiar em eleições eventuais que possam acontecer logo na sequência. O senhor mencionou sobre prejuízos para os eleitores, tanto daquele domicílio atual como daquele que será o próximo caso o candidato efetivamente seja eleito. Que tipo de problema pode decorrer? Que tipo de prejuízo pode decorrer? Seria uma forma, talvez, de o candidato estar preocupado com o futuro domicílio, negligenciar ações que deveria fazer para aquele domicílio que atende no momento? Queria mais explicações sobre isso. A lei eleitoral, ela já determina que para a pessoa ter um domicílio num determinado estado, num determinado município, ela tem que viver naquele local. Tanto é que se exige um comprovante de residência. Como é que alguém vivendo no Paraná vai conhecer e vai vivenciar os problemas de São Paulo? Como é que alguém vivendo no Paraná, como deputada federal, vai conseguir ver as coisas positivas que existem em São Paulo, no interior do estado, nos rincões do estado de São Paulo? Obviamente está prejudicada o papel muito importante que a lei também determina a um deputado federal, que é o papel de representar. Ela, obviamente, está inviabilizada nessa tarefa de representar um estado que ela não tem mais o domicílio eleitoral, sendo que ela vai ser obrigada a ter no outro estado, no caso o Paraná, residência. Então ela vai viver no Paraná, ela vai estar no Paraná, a não ser que ela esteja fraudando. Ela não vai viver no Paraná, ela não vai ficar no Paraná, ela está cometendo uma fraude, está tentando enganar a justiça eleitoral. Aí o prejuízo é aos paranaenses, que é um desaforo até às leis do país e a própria justiça eleitoral, que pode proceder agora, ao longo desse ano, talvez no comecinho do ano que vem, uma eleição suplementar ao Senado pela cassação iminente diante do
volume muito grande de provas que tem contra a campanha milionária, com abuso econômico, fora de época, que levou Moro a ganhar a eleição do Senado no Paraná. Deputado Amanda Klein quer fazer uma pergunta para o senhor também. Amanda? Deputado, bom dia, prazer em falar com o senhor. Então vamos às vias de fato, vamos falar do julgamento que será retomado essa semana. O que o senhor espera em termos de placar? Tem muita gente falando em 4-3. Houve um voto aí do relator, um voto extenso do desembargador Falavinha contra a cassação de Moro. Depois o desembargador Sade, que foi inclusive apontado pelo presidente, indicado pelo presidente Lula, votou a favor da cassação. O que o senhor espera para o julgamento dessa semana, para o julgamento no TSE? Né? E a gente sabe que o senhor é um dos pré-candidatos aí à corrida pelo Senado, caso Moro seja efetivamente cassado, e também como o senhor responde a uma tese que tem sido colocada pela defesa, que é a seguinte: olha, então agora, a partir de agora, se o Moro for cassado, qualquer candidato que resolver se candidatar, sei lá, a prefeito nas eleições municipais, depois não for aprovado na convenção partidária e voltar e tentar concorrer a vereador, então esse candidato pode ser acusado de abuso de poder econômico pelo que já gastou na eleição. Como é que o senhor responde a essa crítica também? Eu sei que são várias perguntas, mas vamos lá. Essa afirmação feita, né, pela turma do Sérgio Moro, ela é falsa. Um candidato ele pode, sim, se preparar para uma disputa de prefeito e depois, por motivos de algum impedimento, de alguma inviabilidade, disputar uma eleição para vereador. O que ele não pode, e foi o que o Moro fez, é abusar do poder econômico. É fazer investimento na casa de milhões. Nós apuramos, isso está lá aprovado nos autos, e as provas foram produzidas pelos partidos do Sérgio Moro, pelo próprio Podemos e depois pela União Brasil, que ele gastou em torno de 20 milhões de reais. Se ele tivesse gasto 100 mil, 200 mil, ou um pouco menos que isso, tem que ver lá o patamar que estava estabelecido para aquela eleição, não haveria problema de ter tentado disputar um cargo e disputar o outro. Ele não está sendo cassado por causa disso. Ele está sendo cassado porque ele abusou do poder econômico, que ele fez uma pré-campanha de milhões e isso desequilibrou o pleito. Ele não ganharia a eleição se não tivesse feito isso. Prova disso que o resultado foi muito apertado. Acho que ele fez em torno de 32%, 33%. Fez pouco voto naquela eleição. Então ele ganhou muito apertado. Se não fosse isso, ele não teria ganhado a eleição. Há aí um crime eleitoral evidente, né? Eu imagino que a cassação dele vai se dar no TRE, vai se dar por um placar que não vai ser apertado, vai ser um placar folgado, por um motivo muito simples. As provas são muito evidentes, são muito robustas, e já existem decisões, não sei se do TRE, talvez exista, mas do TSE já existem decisões, e não foi só da senadora, juíza, Selma, que era chamada, inclusive, Moro de Saias, foi cassada, né, pelos mesmos motivos. Há várias outras decisões no mesmo motivo, por cassação de registro de candidatura e por cassação de mandato. Então não tem como o TSE tomar várias decisões, e aí só nesse caso o TRE do Paraná ou o TSE pensar diferente. E vale esclarecer muito que não é apenas o PT do Lula que pede prova a cassação do Moro, não é apenas o PL do Bolsonaro que pede prova a cassação do Moro. O Ministério Público Eleitoral, que é insuspeito, que não toma lado, que faz o seu papel, muitas vezes até com rigor em relação à esquerda, em relação ao PT, ele está pedindo a cassação do Moro. Ele ouviu as nossas provas, ele viu a nossa denúncia e se somou a nós na acusação pedindo a cassação do Moro. Então, isso é um fato que tira um pouco essa tese de que há um revanchismo político, de que é uma medida de interesse partidário. Não. O Ministério Público Eleitoral, que não é do PT, que não é do PL, pediu a cassação do Moro pelas provas evidentes. Deputado, bom dia. Deputado, o senhor é pré-candidato ao Senado nessa eventual eleição suplementar que possa acontecer no Paraná, e nesse contexto o senhor poderá ser um oponente de Rosângela Moro, da deputada Rosângela Moro, nessa disputa, eventualmente. O senhor não acredita que o seu projeto possa eventualmente, com isso, o senhor ser acusado de legislar em causa própria para eventualmente se beneficiar nesse contexto, nesse eventual contexto eleitoral? Jamais, né? Não faz sentido algum, porque esse projeto, obviamente, não vai atingir o caso da Rosângela Moro, né? Ele vai atingir casos futuros
Como eu disse, já há aspectos das leis do país que proíbem esse tipo de mudança de domicílio eleitoral no início ou durante o mandato. Eu estou só reforçando o texto legal para que não paire dúvidas, isso seja até educativo para o futuro de vereadores, deputados estaduais, deputados federais e outros cargos, prefeito, governador. Daqui a pouco um prefeito de uma cidade, no início do mandato, vai trocar o domicílio eleitoral dele para uma cidade a 400 quilômetros, vai viver um pouco naquela cidade, um pouco no outro município, não faz sentido algum. Então, é uma proposta educativa. Um conjunto muito grande, respondendo a sua pergunta, de lideranças, né, isso envolve prefeitos, prefeitas, deputados, deputadas, né, apresentou meu nome já há muito tempo atrás como pré-candidato ao Senado. Isso me honra muito, né, está muito cedo, inclusive, para se debater isso. Essa é uma decisão que o partido vai tomar, não é minha, não é de uma única pessoa, né? Eu vou aguardar a decisão do judiciário, né? Vou aguardar e vou debater depois isso dentro do partido. Eu acho que pela magnitude, pelas características dessa eleição, vai acabar tendo uma decisão do Diretório Nacional do PT e eu espero que, havendo realmente essa oportunidade, meu nome seja escolhido. Eu me sinto muito preparado para essa disputa. Eu fui prefeito 2 vezes da minha cidade, Cruzeiro do Oeste, um prefeito premiado, reeleito com 70% dos votos. Eu estou no meu 4º mandato de deputado federal, tenho a vida limpa, a ficha limpa, nunca me envolvi em mal feito e tenho uma atuação reconhecida pelo eleitorado do Paraná, inclusive o mais conservador. Eu vivo e sou e tenho a minha base eleitoral em regiões em que o Bolsonaro teve 70%, 75%, em alguns lugares até 80% dos votos. Isso não me impediu, em alguns municípios, inclusive em dezenas dele, de ser o deputado federal mais votado, com 20%, 30%, 40%. Então eu me sinto preparado para a disputa e me sinto preparado para exercer um mandato de senador que, de fato, defenda os interesses do Paraná e olhe com grandeza nos desafios do Brasil. O Paraná, ao longo das últimas legislaturas, teve muita dificuldade de representação política no Senado. Qualquer um que for resgatar falas, projetos de lei, pronunciamento, vai ver que os senadores do nosso estado estavam meio desconectados com a realidade local do que é o Paraná, das suas demandas, das suas necessidades. Vou dar o exemplo do agronegócio. É muito forte no Paraná, onde eu também tenho atuação, apesar de atuar muito com a agricultura familiar. Você não vai ver quase projetos dos últimos senadores que passaram, né, pelo Senado do Paraná sobre esse tema. Ou seja, estavam lá, não sei fazendo bem o quê.